Vamos sim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês aqui. Meu nome é Nayana, né? Vou me apresentar para vocês. Eu sou gerente comercial do IPOG, então eu sou responsável pelas unidades de Maceió, interior de São Paulo. Vou estar abrindo aí esse evento, né, com a professora Eriane, com o professor também Hernandes, né, aqui. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o IPOG. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, Sim. né? Falar um pouquinho sobre o IPOG, não sei se todos conhecem a instituição, né? O IPOG, já teve o prazer de conhecer. Atualmente, né, nós estamos aí desde 2001, a instituição. Nós somos referência nacional, né, de transformação profissional e também especialistas, né, em profissionais dentro dessa área. Estamos presentes em mais de 52 unidades hoje, mais de 100 mil alunos, né, formados pelo IPOG, e nós estamos presentes em todo o país, né? Então, nós temos unidades em todo o país, tanto na modalidade remota, nós trabalhamos com modalidade remota também, nossos cursos de graduação, tecnólogo, também nosso curso de pós-graduações e curta duração. Além disso, nós temos também modalidade presenciais, né, nas nossas unidades físicas, e também nós temos aí a nossa modalidade AD, que também é muito forte no mercado, tá? Então, um pouquinho sobre a nossa instituição, né, sobre o IPOG, sobre o formato que nós trabalhamos. Nós temos também os nossos cursos de graduação, pós-graduação, e nós também temos os nossos cursos aí, né, que são os nossos cursos que a gente fala que são formações rápidas, né, os cursos rápidos. Além de tudo isso, né, o IPOG ele tem aí essa pegada de desenvolvimento dos profissionais com lives, né, a gente trabalha muito com essa capacitação e também essas palestras que a gente traz para poder estar trazendo mais conteúdo para os nossos profissionais aí no mercado de trabalho. Nós temos aí presente conosco a Leia, né, que é o apoio, então ela vai dar o apoio aí para os professores durante toda essa palestra no dia de hoje. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem também pode acionar a Leia. Todos os presentes vão estar recebendo a certificação dessa palestra, aí no máximo até 15 dias, né, que é o prazo máximo, vocês vão estar recebendo aí essa certificação, da confirmação aí da presença de vocês. Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho aí, né, sobre os professores que vão estar ministrando, né, essa palestra. Deixa eu só diminuir aqui, peraí. Fica mais fácil. Então, vamos lá. Vou apresentar primeiro para vocês o professor Hernandes Rodrigues, né? Seja bem-vindo, professor, uma boa noite para você, um bom curso, né? Uma boa palestra aí. Ele é consultor organizacional e educacional, pesquisador, ele é doutor em Educação Matemática e Tecnológica, ou ele também é mestre em Educação e Administração na linha de Marketing e Comportamento do Consumidor. Ele é graduado em Administração, consultor organizacional e educacional, e além de todo esse currículo, né, ele é fundador também do portal Educação 5.0. Também aí, né, a professora Ariana Ramos, ela é mestre em psicologia, especialista em gestão de sistema e educação à distância, então, educação à distância com ela mesma, conhece muito aí dessa ferramenta. Gestão de processos educacionais, né? Ela é graduada em administração, possui mais de 19 anos de experiência na área educacional, com ênfase, né, na modalidade educação à distância, atuou atualmente na estruturação na metodológica, né, da trilha de aprendizagem, dos cursos do IPOG, e também na estruturação do programa da formação de docentes da instituição. Além de tudo isso, né, ela também é coordenadora aí do nosso MBA, que é esse MBA Educação 5.0, então ela entende muito desse assunto. Então, ela vai estar aí presente conosco aí. Então, seja bem-vinda, professora, também, a essa turma. E eu vou passar aí a palavra, né, para a Ariana, para ela estar introduzindo aí para vocês esse começo
de aula. Eu venho agradecer a todos vocês presentes aí hoje, né? Nós temos aí 22 pessoas presentes. Sejam bem-vindas e eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo muito bom para todo mundo aí no dia de hoje. Ok, muito obrigada, Nayana. Boa Obrigada. noite a todos os presentes aí, cumprimento vocês em nome do IPOG, aos meus colegas de departamento que estão chegando aí também para acompanhar aí nossa apresentação. Sejam todos bem-vindos, o professor Hernandes, que é professor da nossa casa também, daqui a pouquinho ele vai poder falar um pouco mais das experiências dele. Estamos aqui numa turma pequena, né, véspera de feriado, poderíamos estar fazendo qualquer outra atividade, mas não, optamos por estar aqui falando de um assunto que é muito nobre, que é o cerne da nossa sociedade, e a educação ela não poderia ficar de fora, né, mediante todas essas transformações que estão acontecendo aí no mundo. Então, a gente preparou um conteúdo bastante atualizado para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse conceito, né, de educação 5.0, de onde surgiu, para a gente poder se situar, né? Nossa, às vezes fala em educação 5.0, será que eu estou em qual das eras, né? Quais são as características de cada uma dessas eras? A gente vai trazer isso para vocês aqui de uma maneira muito didática. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre esse perfil, né, do educador, como é que a gente vai se adequar as nossas aulas para que a gente possa estar conectado com aquilo que a educação 5.0 preconiza. E o que a gente quer aqui é compartilhar um pouco da nossa experiência, né? O Hernandes, ele vai falar um pouquinho para vocês da história dele, está fora do Brasil, lá já são 11 horas da noite, né? Passou um pouquinho das 11, né, professor? Ele vai trazer um pouco da experiência dele, né? Essa experiência de mundo que ele tem, e eu vou trazer a minha experiência também, atuando já há 19 anos aí na área da educação para vocês. E a gente quer que esse momento ele seja o mais informal possível, né? A turma está pequena, então a gente pode fazer um bate-papo, a gente preparou aqui algumas atividades, né, para interagir com vocês também. Esperamos que vocês gostem e aproveitem bastante aí desse momento. O professor Hernandes vai conduzir a apresentação. Olá, gente. Boa noite a todos e a todas, né? Primeiro, prazer imenso aqui com vocês. Obrigado, Nayana. Obrigado, Ariana, aí, pelas palavras iniciais. Para a gente poder conversar, né? Como vocês bem colocaram, né? Uma conversa onde a gente vai poder aí entender um pouquinho mais esse cenário da educação 5.0, em que pé a gente se encontra, né? Então, enquanto a gente vai começar a nossa conversa, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Eu gostaria que vocês, por favor, entrassem nesse endereço que tem aí, né? É o mente.com, e colocassem esse códigozinho que aparece aí na tela para vocês. 41761451, se não me falha a memória, porque aqui na tela ele não deixa eu ver tudo, né? Ele cobre um pedacinho da tela para mim. Mas entrem aí nesse endereço e digam de onde é que vocês estão trabalhando, né? Se é na educação básica, se é na educação técnica, se é no EJA, se é no ensino superior, se é na educação corporativa ou se é em outro formato de educação. Sim, existem outros formatos. Hoje é muito comum, por exemplo, as EdTechs, né? As startups de educação, que têm como base a tecnologia, mas como a Ariana bem coloca, né? O ponto central da gente que é educação, né? Então, a gente vai começar falando um pouquinho. Eu tenho, de carreira profissional como um todo, eu tenho aí 23 anos, mas desses 23, 12 são dedicados à educação no nível superior, né? Então, durante esses 12 anos, sou professor, sou pesquisador, atuei como coordenador de curso, como coordenador de polo EAD, como coordenador de curso em EAD, como diretor de instituição de ensino, né? Então, me deu aí esse olhar macro, né, do cenário da educação. Comecei lá na educação básica, quando eu comecei, então, assim, eu conheço um pouquinho do cenário geral da educação. E isso me ajuda a entender o que é que esse cenário se desenha bem pela frente, né? Então, já temos aí 6 respostas, né? Então, aguardando vocês continuarem respondendo para a gente poder caminhar com essa fala. Porque é importante, né, a gente entender de onde vocês estão. Porque a nossa fala, os nossos exemplos, tenta conectar vocês dentro do cenário de vocês com aquilo que, de fato, a gente está trazendo aqui para a nossa fala, tá? Então, vão respondendo, daqui a pouquinho eu volto para essa tela daí,
Vou agora para outra tela, que é para a gente poder começar a nossa fala, tá? Então, e aí, né, a gente começou com essa perguntinha, né? Então, qual que é o nível de educação onde você atua? E a gente agora vai para uma outra, né? Uma outra pergunta para a gente começar refletindo. Para você, para vocês, né, que estão aqui com a gente, nós estamos em que era educacional, né? Em que momento da educação a gente está vivendo, tá? Daqui a pouquinho eu volto para vocês essa pergunta, mas a gente avança a partir daqui. E tem que ter muito cuidado quando a gente fala nessa questão de era educacional, de geração, de N outros elementos que hoje é comum a gente escutar na mídia, é comum a gente ver em textos acadêmicos, científicos, jornalísticos também, porque a gente, às vezes, acha que é alguma moda que está chegando, né? E moda vem e volta, né? Moda dá e passa, né? E, na realidade, não é uma moda, né? Na realidade, é um novo contexto educacional que se aproxima da gente. Mas, para a gente poder caminhar para ele, a gente precisa fazer alguns questionamentos, inclusive para nós mesmos, né? Como é que a gente está nesse cenário, né? A gente passou aí por uma fase de pandemia, né? A pandemia não terminou, ela continua, mas a gente já está numa fase de término da pandemia e a gente passou aí 2 anos bem pesados, né? 2020, 2021, onde a educação, como qualquer outro setor profissional, teve um impacto grande, mas eu diria que a educação talvez ela tenha uma repercussão mais profunda. Por quê? Porque a economia se recupera. Demora um pouquinho, vai ali, vai aqui, recupera. Mas a educação, se você não prepara dos primeiros anos, né, a criança, ela vai ter algum déficit que talvez possa ser sanado em médio prazo, talvez não, né? Talvez ela carregue com ela algumas questões. E a gente vai daqui a pouquinho falar mais sobre isso. Mas evoluindo aqui, né, a gente tem aí a questão que é posta para a gente pelo conceito de construção social, que entra aí a sociedade, né, de 1.0 a 5.0, né, até o momento. E para eu poder falar sobre o conceito de educação que a gente vai discutir hoje, eu preciso passar por esse entendimento, né, porque na realidade qualquer nomenclatura que vocês escutem por aí falando alguma coisa ponto algo, por exemplo, a indústria 4.0, o marketing 5.0, o marketing 3.0, a web 2.0, tudo que vem com essa numeração, ela começa lá nesse conceito de sociedade. E nesse conceito de sociedade, a gente vai ter que passar por todas elas, mas de maneira muito direta, objetiva, mas para entender qual que é a essência dela, né? Então, se eu olho para a sociedade 1.0, eu preciso voltar lá nos princípios da gente, né, da sociedade humana, né, da existência da sociedade humana, onde havia um convívio entre ser humano e natureza. Era um convívio que meio que se integrava numa coisa só, né? Então, ser humano e a natureza era um conjunto só, era um contexto só. E a essência produtiva daquela época era a caça e a fruta, né? A gente nem fala aqui de verdura, de legumes, era fruta, porque a fruta ela já nascia da planta, você não tinha que, entre aspas, cultivar. Então, nesse momento aqui, a gente não fala de educação, porque o processo educacional aqui ele não existia. Havia uma transmissão ou uma transferência cultural, mas não era um processo de educação. Então, aqui você tem uma sociedade que ela estava ali iniciando a sua trajetória. Logo na sequência, a gente começa a aprender, né? Olha a palavra aprender lá desde a pré-história com a gente, né? A gente começa a aprender a sobreviver, e nessa sobrevivência, a gente aprende a cultivar. Com esse cultivo, várias técnicas vão sendo desenvolvidas, não só do cultivo, mas dos assentamentos. A população deixa de ser nômade, ela passa a se estabelecer numa região, e com esse estabelecimento, começa o sistema de irrigação, começa todo o processo de criação de animais, para abate, né? Então, você entra em uma sociedade 2.0, que ela tem como base todos os fundamentos da questão agrária, né? E o que isso é importante para a gente? A primeira geração, ela demorou séculos para se desenvolver. A segunda geração, ela também demorou séculos, mas em tempo menor do que a primeira geração. Daí a gente entra para a terceira geração, que é quando surge o motor a vapor,
a indústria, o processo de produção em massa. Nesse momento que a indústria surge, há uma ruptura na sociedade. Eu não deixo só, mas eu deixo também de trabalhar somente com a agricultura e agora eu passo a integrar no meu processo de vida social, profissional, questões ligadas à produção em massa. E daí surge esse conceito do que é classificado hoje como sociedade 3.0. Então, o que é que a gente começa a perceber? Eu tinha lá uma sociedade 1.0, que ela foi extremamente longa. Depois eu tenho uma sociedade 2.0, que foi longa, mas menor que a 1.0. Eu entro agora para uma 3.0, e que dura apenas alguns séculos, né? Então, vejam já que há uma grande aceleração no desenvolvimento social, não pela indústria, porque se a gente olhar para a 2.0, ela já foi menor que a 1.0, mas pelos elementos profissionais que foram inseridos nessa rotina social, né? Então, a produção de bens e serviços, ela começa a surgir como uma manufatura ainda não industrializada, mas depois ela se industrializa, e aí o tempo vai ficando menor entre as eras. E nesse período surgem alguns recursos tecnológicos que dão base para a gente na sociedade 4.0. Essa sociedade 4.0, ela tem como base a informação. Então, enquanto nas outras, o processo produtivo, o processo agrário, a posse de terra, por exemplo, era um bem mais valioso, nessa, a informação ganha o status. Então, na sociedade 4.0, a informação é o petróleo, é o novo petróleo. E nesse processo da sociedade 4.0, entra aí como destaque a comunicação, mas a comunicação principalmente pautada pela tecnologia. Então, você tem aí o smartphone, você tem e-mail, você tem WhatsApp, tudo isso nasce nessa fase aí da sociedade 4.0. E, óbvio que, como eu trato de comunicação, a comunicação ela tem um papel de distribuir informação. Então, é uma sociedade onde o processo de produção de bens e serviços estão associados à comunicação e à distribuição da informação. É nessa sociedade aqui que a gente tem outra delimitação de tempo. A era antes, a informática, e quando eu falo informática, eu envolvo o computador, a internet e todos os recursos que nós utilizamos hoje, e a nova sociedade, né, que ela começa a surgir. Se você olhar para trás, mais ou menos 1970 é quando a informática ela começa a se propagar no mundo. Para a gente, Brasil, ela se estabelece em 1990, 2000. É mais ou menos nessa fase aí, então, coisa de 20 anos depois. E a gente está agora em 2022, né? Então, pouco mais de 30 anos depois, e a gente já está falando de uma nova era. Então, vejam, aquela era que passou séculos para se desenvolver e chegar em outra era, hoje ela é muito distante da gente, porque as eras são mais curtas, né? Então, nós temos aí, no melhor cenário, 50 anos tem essa última era, né? Então, a gente começa a caminhar agora para uma sociedade chamada de 5.0. E o que é essa sociedade 5.0? De onde é que ela vem, né? Eu uso muito aquela expressão que a gente escuta, né? Pelo menos eu escuto desde quando era criança, no Globo Repórter, né? O que são, de onde vêm e de que se alimentam, né? Então, de que surge aí esse conceito da sociedade 5.0, né? Primeiro que a discussão da sociedade 5.0, ela inicia em 2016, olha só, tem 6 anos que já se discute isso, mas na Ásia, ela nasce lá no Japão. O foco principal dela foi no Japão, por quê? Né? Para a gente poder chegar no conceito dela. Bora entender um pouquinho a cultura não, mas o contexto atual do Japão. Qual é o contexto atual do Japão? O Japão, ele é um país do primeiro mundo, extremamente desenvolvido, mas a maior parte da população está numa idade já bem avançada. E os jovens, pela facilidade da globalização, saem do país para outros países, para aprender, para estudar, para propagar, para trabalhar, para N coisas. O que é que acontece no Japão? Falta mão de obra. Então, falta mão de obra os serviços básicos, como, por exemplo, vender um café numa lanchonete. Falta mão de obra.
E aí, o que é que o Japão faz? Como o Japão não tem a cultura de importar mão de obra, ele desenvolve robô. E aí ele coloca o robô para fazer aquele serviço que seria feito por uma pessoa, mas ele não tem a pessoa. Então, o contexto do Japão nasce numa situação de extremo avanço tecnológico, mas com a necessidade de não perder a humanidade. Então, o conceito da sociedade 5.0, que é tido como uma sociedade inteligente, mas inteligente pelos recursos tecnológicos associados à inteligência, como, por exemplo, a inteligência artificial, os smartphones, que são extremamente inovadores, a tecnologia vestível, né, IoT, né, então as tecnologias que elas se integram a gente. Então, hoje todo mundo está com um fone no ouvido, todo mundo tem um relógio que, seja lá qual for o modelo, sistema operacional ou marca, de alguma forma se conecta com a internet, se conecta com o mundo exterior, e já tem hoje vários recursos de tratamentos de implante de circuito, de inteligência artificial, de nanorobô. Então, tudo isso compõe essa essência que dá início, tá? A gente está no início da sociedade 5.0. Então, essa preocupação, né, tecnológica, ela começou a despertar outros olhares. Por exemplo, já se tem, né, um entendimento há algum tempo que a produção de bens e serviços que a gente tem no mundo mal suporta a quantidade da população mundial atual, né? Nós temos aí quase 8 bilhões de pessoas. Estima-se que nos próximos 30 anos a gente vai dobrar de tamanho, então a gente vai sair de 8 bilhões para 16 bilhões. E aí entra essa preocupação da sustentabilidade. Quando traz a sustentabilidade, não é só o cuidado ambiental, ou o cuidado social, ou o cuidado econômico. É o cuidado desses três elementos, mas com uso forte de tecnologia. Então, como é que a tecnologia vai dar base para eu ter um país, um mundo mais sustentável? Só que não é só sustentável, eu tenho que incluir. E esse incluir é incluir a todos, do mais pobre ao mais rico, do que é PCD ao que não é PCD. Então, todo o formato de inclusão que a gente imaginar, ele entra nesse contexto também da sociedade 5.0. Então, se eu fosse dar uma definição para ela, a gente poderia definir assim: é uma sociedade que tem como base o uso da tecnologia para melhoria da qualidade de vida, preocupada com a sustentabilidade e a inclusão. Só que se preocupando também com a inteligência emocional, o cuidado das pessoas consigo, né? Então, o autocuidado. Então, são vários elementos que permeiam aí essa sociedade 5.0. Então, de 2016 até 2018, era uma discussão ainda muito dentro do Japão. 2018, essa discussão começa a sair um pouquinho o muro do Japão, né, os muros do Japão, e vai se espalhando aí para outros lugares no mundo, né? Aqui na Europa, por exemplo, já se fala um pouco sobre sociedade 5.0. Só que essa sociedade 5.0, ela começa a desencadear várias outras coisas. Então, ela desencadeia a indústria 5.0, o marketing 5.0 e a educação 5.0. A gente daqui a pouco eu chego nela. Mas, nesse momento, é entender o que é que dá base a essa sociedade. Porém, enquanto nós temos o Japão discutindo sobre isso, nós temos outros países, não é o nosso caso, tá? Que mal chegou a uma sociedade 3.0. Mal tem a indústria totalmente produtiva, consciente. Então, tem um gap muito grande aí entre as diversas realidades no globo. O Brasil hoje, ele navega dentro da sociedade 4.0, tá? Ele navega. Por que ele navega? Porque você vai encontrar situações muito desenvolvidas, amplamente difundida e bem instalada, e você vai encontrar outros contextos que está começando o processo de uma educação, de uma sociedade 4.0, tá? Então, não é uniforme. Quando a gente fala desses conceitos sociais, ele não é uniforme, ele é muito de acordo com o contexto de cada país, de cada continente, de cada região de maneira geral. Tá, mas o que que isso tem a ver com a educação, né? Qual que é o papel aí da educação, ou como é que ela se apresenta ao longo desse desenvolvimento social? Aí eu volto lá no início, tá? A gente tem aí a educação 1.0. Essa educação 1.0, ela não nasce na sociedade 1.0. Ela nasce no finalzinho dela, mas no início da sociedade 2.0.
É nessa sociedade 2.0 que já se tinha um entendimento da transmissão cultural, da transferência cultural. Então, normalmente, como é que a gente aprendia as coisas? Lá no início, tá? Era com a tia, com a avó, com o avô, com o pai, alguém da família que ia passando para os filhos ou para os netos, como aquela operação, né? Aquela produção era feita, né? Então, eu ia fazer um cesto. Aí eu ia ensinar para o meu filho como é que fazia um cesto. Aí eu ia fazer uma roupa. Eu ia ensinar para outra pessoa como é que fazia uma roupa. Isso era cultural, né? Era a transmissão cultural. Aqui ela não era padronizada no início. Quando vai chegando mais próximo ao fim, que vai se aproximando da industrialização lá na sociedade 3.0, a igreja, ela começou a ganhar muito espaço nesse sentido de coordenar a sociedade. E no Brasil foram os jesuítas que inseriram a educação. Então, quando você vê o processo de educação trazido nesse conjunto, né, de Portugal chegando no Brasil, os jesuítas chegando no Brasil e o processo de formação, naquele momento ali, apesar de ainda não ser uma época industrial forte, né, de massa, mas ali já começa um processo de ensino para atingir determinados objetivos, para manter a ordem social, para haver um respeito, para haver toda uma regra cultural, né? Então, a educação, ela entra ali, nesse contexto, a partir dessa necessidade de criar uma cultura mais adequada, né? Uma adequada naquele entendimento de cultura, né? Então, é ali que nasce esse processo aí da educação 1.0, que ela se estende também durante muito tempo, né? Até chegar à indústria. Então, quando chega à indústria, você começa a ter a padronização. Por quê? Eu precisava preparar as pessoas para trabalhar nas indústrias. E elas só iriam trabalhar nas indústrias se ela tivesse aquilo tudo padronizado, bonitinho, sequencial, passo a passo. Até hoje a nossa educação é assim, tá? A gente tem matriz curricular, a gente tem grade curricular, olha o nome, grade curricular dá a entender de prisão, né? Então, é algo que te prende aquele processo de aprendizagem. Mas não é culpa da gente, está instalado na nossa cultura, né? Então, a gente tem uma cultura ainda presa à educação 2.0. Quando a gente fala de ementa, quando fala de matriz, quando fala de estrutura curricular, é essencial? É. Mas tem alguns países no mundo que não tem. Por exemplo, na Itália, você não tem na educação básica uma matriz curricular. Cada município prepara a educação do município como o município precisa. E aquele modelo ali, ele é muito mais dinâmico do que os outros que nós temos em vários países, inclusive no Brasil, que é, de fato, uma estrutura mais padronizada, né? Então, é daí da educação 2.0 que vem surgindo essa padronização que a gente tem até hoje, tá? Só que lá o foco era na indústria, né? Então, quando a gente olha para a educação 2.0, a gente está olhando para o processo industrial. Então, ok, a indústria ela foi crescendo, foi desenvolvendo, a educação se propagando, né? Pelo menos no Ocidente, né? No Oriente nós temos outros conceitos do que é educação, de como é que essa educação ela se constrói, mas ela também se respalda aí nos processos sociais, né? Então, todo o processo de desenvolvimento da educação, ela se dá a partir desses processos sociais. Quando a indústria ela está totalmente instalada, que chega à internet, olha só, a internet ela não chega na educação 3.0, tá? Ela chega ainda no final da 2.0. Quando está terminando a educação 2.0, a internet ela já existia. Só que ela existia para consulta. Então, eu não produzia vídeo, eu não gravava áudio, eu não fazia podcast, eu não criava blog, porque não existia essa condição. Lá, a gente falava de um primeiro momento da internet. E naquele primeiro momento, eu só lia, eu só consumia passivamente, tá? Eu não era coprodutor. Daí entra a educação 3.0. Na educação 3.0, a gente teve no Brasil, em algumas escolas, pelo menos, uma implementação de laboratórios de informática. Quando vocês lembram daquelas escolas que começaram a colocar laboratório de informática, ali era a educação 3.0 chegando, tá? Por quê? Porque ali eu já podia usar o YouTube, já existia o YouTube. Eu já conseguia produzir vídeo. Ali já existia o Blogger, e existe até hoje o Blogger. O Blogger, ele permite criar blogs, páginas de internet. Nasce aqui o conceito do wiki, né? Quem é que nunca
consultou nada do Wikipedia, né? Wikipedia é isso, é esse momento de você poder construir texto colaborativo. Então, na Educação 3.0, surge o conceito de coprodução e coaprendizagem, porque são esses dois elementos que são integrados à tecnologia. Eu conseguiria produzir algo colaborativo com esse formato de tecnologia. Só que a Educação 3.0, se vocês forem observar, ela teve também uma temporalidade menor que a 2.0. E a 2.0 também foi menor que a 1.0. Então, o que é que eu quero mostrar com isso? Que a cada era que a gente vai passando, era social, a gente tem um encurtamento dessa própria era. Então, não se admirem se daqui a algum tempo cada era tiver 10 anos. Porque, na medida que a evolução ela vai chegando, a gente vai acompanhando essa evolução. Aí, essa Educação 3.0, ela chega, e pasmem, mas vocês já sabem disso, ela chega, mas ela não chega por igual ao país inteiro. E a pandemia deixa isso claro para a gente. Olha só, essa Educação 3.0, ela começa para a gente lá em 1990, e 30 anos depois, ela ainda não é uniforme, ela não é homogênea no nosso Brasil, no nosso país, né? Então, a gente tem a Educação 3.0 que ela não está totalmente implementada. Porém, começa a se discutir lá em 2014, olha só, 2013, 2014, a Educação 4.0. E qual que é a diferença, né, da 3.0 para 4.0? Se na 3.0 eu já usava a internet para produzir coisas, né? É simples. Na fala é simples, na execução nem sempre. Por que que é simples? Porque o que muda aqui é que nessa 4.0 eu tenho a entrada de uma geração que nasceu conectada. Daqui a pouco a gente fala sobre as gerações. Só que quando essa geração ela começa a chegar na escola, o modelo de ensino não atendia mais. Porque a dinâmica é outra. A geração trouxe com ela outra dinâmica. E, ao mesmo tempo, os problemas industriais, a gente volta para a indústria, os problemas industriais, eles se tornam muito complexos. E aquela formação que eu fazia na escola, ela não dá mais conta de resolver esse problema complexo. Então, para eu poder resolver esse problema complexo, eu tinha que trazer o problema para dentro da sala de aula. E para eu trazer para dentro da sala de aula, surgem aí as metodologias ativas. E aí tem outra discussão, porque quando a gente fala de metodologia ativa, a gente sabe que a maioria, ou muitas delas, não são novas. São metodologias já bastante antigas. Por exemplo, alguém já ouviu falar em storytelling, né? Eu acredito que já, coloca aí no chat quem já ouviu falar de storytelling. Mas o storytelling, no meu ponto de vista, como pesquisador, é a metodologia mais antiga do mundo. Como é que eu sei disso? Independente de religião, tá, gente? Eu não estou aqui falando de religião, pelo amor de Deus, eu estou falando aqui de fatos textuais. A Bíblia diz que Jesus ensinava por parábolas. A parábola é um storytelling. Então, lá há 2000 anos, já existia o storytelling. Então, o storytelling, para mim, é a metodologia mais antiga. Então, a gente tem milhares de metodologias utilizadas, chamadas de novas, que não são novas. Só que elas ganharam destaque. E é esse ganhar destaque que a Educação 4.0 ela traz. Porque agora eu tenho que trazer um problema real, do mundo real, da indústria, do comércio, do serviço, da vida social para a sala de aula. E eu só vou conseguir trazer se eu tiver dois elementos a princípio. As metodologias ativas e a tecnologia digital. Porque a tecnologia digital, ela se torna essencial para executar algumas dessas metodologias. Por exemplo, o ensino híbrido. Então, daqui a pouquinho a gente também fala sobre isso. Mas, nesse entendimento da educação 4.0, além das tecnologias digitais e das metodologias ativas, eu descubro que eu fui enganado por 16 anos. Olha só, confidência, né? Fui enganado por 16 anos. Como assim, professor? Por que foi enganado por 16 anos? E quando eu era criança, eu escutava os adultos dizendo assim, Hernandes, vai terminar os estudos. Daqui a pouquinho ele termina o ensino médio, termina os estudos, né? E aí eu descobri que o estudo não termina.
nasce aí também o conceito do lifelong learning. O lifelong learning, que é aprendizagem para o resto da vida, esfregou na minha cara que eu fui traído por 16 anos. Né? Então, não termina, educação não termina. Enquanto a gente está vivo, está ativo, aprende, a gente estuda. Senão, a gente não consegue conviver no mundo hoje. Talvez há 100 anos a gente convivesse, porque a mudança de conhecimento era muito lenta, não é rápida como é hoje. A gente produz conhecimento por dia mais do que muitos séculos atrás produziam durante um ano inteiro. Então, a gente hoje está num contexto, né, quando a gente olha para a educação 4.0, onde eu preciso integrar metodologias ativas, eu preciso integrar as tecnologias digitais e eu preciso desenvolver esse entendimento do lifelong learning. Para quê? Para poder ensinar o meu aluno a aprender a aprender. Olha só, não é aprender o conteúdo, porque o conteúdo não vai ser mais importante daqui a 50 anos. Já ficou velho. Ele vai ter que aprender a aprender sempre. Então, é nesse aprender a aprender sempre que a educação 4.0 ela se destaca. E aí começa a correria, né? Bora lá, preparar professor, comprar equipamentos, instruir as crianças, os pais das crianças, trabalhar com o aluno adulto, né, que é diferente do aluno criança, né? Então, trabalhar com o aluno adulto, como é que se aprende, como é que o aluno adulto aprende, né? Quais são os estilos de aprendizagens desses alunos? E aí, como é que eu posso dinamizar a minha sala de aula? Aí, nesse momento aqui, né, da Educação 4.0, surge aí um que é chamado de mundo VUCA. Acredito que vocês já ouviram falar do mundo VUCA, né? Mundo VUCA. Que mundo é esse, né? É um mundo onde tudo é volátil, tudo é incerto, tudo é complexo, tudo é ambíguo. Mas como se não bastasse o mundo VUCA, chega o mundo BUNNY, junto com o mundo VUCA. Então, além disso, né, além de nós estarmos no mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, a gente entra para um mundo que é frágil, que é ansioso, que não é linear e que é incompreensível. Isso começa a mudar a nossa realidade. Só que muita gente lia sobre isso, sabia que existia, mas ficava assim meio que distante. Ah, não é comigo, não chegou na minha casa, eu não conheço ninguém que viveu isso, está no livro, está no artigo, está aí discutindo, né? Está nas palestras, mas não chegou na minha casa. E aí começa esse duelo. O que é mundo VUCA? O que é mundo BUNNY? Como é que eu faço para equilibrar, para me equilibrar nesse mundo? E nesse contexto, outros itens começam a dificultar esses mundos, tá? Quais itens? Né? Perguntinha para vocês e fiquem para vocês, não precisam responder, tá? Qual é a sua geração? Em que momento da vida você está, né? Dentro desse contexto geracional. E a gente precisa trazer aqui esse apontamento das gerações, porque são esses apontamentos que vão dar base para a gente entender por que esse mundo VUCA e esse mundo BUNNY não tinha chegado na nossa porta e, de repente, ele chegou. Então, por exemplo, nós temos, e um parêntese, tá, pessoal? Quando a gente fala dessas gerações, sempre se preocupem com a literatura que vocês estão lendo, porque cada literatura termina definindo períodos, às vezes, um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali. Por exemplo, tem literatura que diz que a geração Baby Boomers começou em 1945, no período do final da Segunda Guerra. Outras literaturas já demarcam que começou em 1940, e quando a Segunda Guerra terminou, ela estava ali se desenvolvendo. Então, há muitos livros, muitos autores que pontuam em anos diferentes. Mas isso aqui é mais ou menos uma média, tá? Você vai encontrar alguma coisa para mais ou para menos, mas isso aqui é a média do que a gente costuma trabalhar, pelo menos dentro da educação, tá? Então, quando você olha para o Baby Boomers, a geração que nasceu entre 1940 e 1959, são 20 anos. Foram 20 anos, em média, que essa geração ela existiu no sentido de nascer, né? As pessoas nasceram durante 20 anos nessa geração. Na sequência, vem o que é chamado de geração X. E aí, nessa geração X, a gente começa a ter o surgimento da internet, do computador, das tecnologias, chegando na nossa casa, tá? Nos Estados Unidos, pelo menos, em 79, já tinha lugar que tinha computador.
E aí essa geração, ela começa nascendo ali, mas não é a realidade no Brasil, tá? É a realidade americana. Quando a gente chega para a terceira geração, que é a geração Y, olha uma pequena diferença. Enquanto a primeira e a segunda, elas têm 20 anos em média, a terceira tem 15. A gente começa a ter aí uma redução na temporalidade da geração. Percebem como isso é comum? A gente teve uma redução na era, né, a era social. A gente teve uma redução na temporalidade da era educacional, né? Então, educação 1.0, 2.0, 3.0. Isso também teve uma redução na temporalidade das gerações. Em 94, entre aspas, se encerra a geração Y, também chamada de milênios. Por que chamada de milênios? Porque aqui todo mundo já vivia se preparando para a virada do milênio. Todo mundo esperava que em 2000 ia cair um meteoro, ia um cometa rasgar o planeta, os serviços de tecnologia iam parar, ia surgir um vírus imenso que ia destruir a humanidade. Era o fim dos tempos, né? Inclusive, o calendário maia previa que em 2020, na virada do ano, o mundo ia ser destruído, né? Então, a gente tem aí toda uma população que começou a se preparar para o fim do mundo, no finalzinho aí dessa geração. Aí, na sequência, veio a geração Z, né? A geração Z, ela começou em 95 e foi até 2009, também 15 anos. Então, observe que as duas primeiras gerações têm uma média de 20 anos, as duas segundas têm uma média de 15 anos. E a gente chega aí na terceira, a alfa, na quinta, desculpa, a alfa. A geração alfa, também conhecida como geração M, porque pode ser chamada de geração mobile, ou geração T, geração touch, porque tudo agora está na ponta dos dedos. Então, quem nasceu nesse período de 2010 a 2019, entra num momento aí de vida de estar tudo no touch. E essa geração, ela é mais acelerada do que as gerações anteriores. Pode observar. Você pega aí teu avô, tua avó, que de repente está nas gerações ou baby boomers ou X, e eles têm uma dificuldade maior, na maioria das vezes, para usar o dedo no celular. Não entende o que é clicar rápido, o que é segurar, o que é arrastar. Já essa geração alfa só sabem fazer isso. Eu presenciei uma criança no aeroporto, ela pegando um livro de papel e tentando com o dedo arrastar, e dizendo, mãe, por que não vai? Uma criança tinha 3 anos de idade, né? Então, vejam qual que é a diferença já de mindset, né? Dessa, né, professora Ariana? Desse contexto aí de geração, né? Então, a gente olha para as crianças de hoje, a gente começa a observar esses comportamentos, e a gente tem que começar a entender as diferenças que a gente tem em cada geração. Aí vem um problema social que nós temos. Nós temos o hábito de querer passar a régua em tudo, e querer que todos se comportem iguais. E não tem como. Porque cada geração tem uma essência diferente. E é nessa essência que reside essa diferença. Então, jamais eu posso exigir que alguém da geração alfa se comporte como alguém da geração X. Não vai, não adianta. A geração X adora uma agenda, adora uma programação, adora um calendário. A geração alfa tem pavor de programar coisa. Ela quer sair e fazer ali na hora. Então, são gerações diferentes. E aí começa uma outra diferença. A geração alfa, pode observar, ela só tem 10 anos. Enquanto a primeira geração tinha 20, a segunda tinha 20, a terceira tinha 15, a quarta tinha 15, a quinta só tem 10. Por quê? Me diga aí, professora Ariana, a senhora sabe por que só tem 10 anos? Porque chegou aí a geração Covid. Exatamente. A pandemia inicia 2020 com a gente e a pandemia mudou a nossa história. A história do mundo, né? E aí a pandemia, ela faz uma nova demarcação. Isolamento social, muitas pessoas que eu conheço passaram pelo menos um ano sem sair de casa, saía só para comprar alguma coisa rápida e voltava para não ter contato com o vírus. As crianças ficaram fora da escola durante quase 2 anos. E nós temos aí muitas crianças que nasceram nessa época. E aí vocês podem perguntar, mas o que é que tem a ver? A criança nasceu na pandemia, por quê? Vai gerar aí uma nova época, né? Uma nova classificação. Porque não sei se todos sabem, mas eu acredito que sim. A criança, quando ela está sendo gerada, ela está sendo gestada,
ela absorve muito do emocional da mãe. Ela absorve muito do emocional do pai. Ela absorve muito de tudo aquilo que acontece enquanto ela está sendo gestada. E não só de questões mentais e psicológicas, mas também orgânicas. Porque além da mãe estar alimentando a criança enquanto ela está ainda antes de nascer, mas depois que nasce, ela ainda tem a amamentação. E a amamentação também compartilha algumas coisas da mãe, tanto que a mãe não pode tomar bebida alcoólica, não pode fumar, não deve, né? Não é que não pode, é que não deve, enquanto está ali amamentando, porque muito disso vai no leite para a criança. Não sou eu que estou dizendo não, tá? É a ciência. O que é que isso quer dizer para a gente? Quando a gente tem esse entendimento e muito da nossa vida é compartilhada com as crianças, essa criança ela vai nascer diferente, ela vai crescer diferente, ela vai ter expectativas e medos diferentes. E muita gente adoeceu emocionalmente na pandemia, ou porque perdeu alguém da família, ou porque adoeceu e achou que ia embora e ficou, graças a Deus, ou por outros fatores, né? O próprio medo de adoecer provocou muito mal às pessoas, né? E isso foi transportado para as crianças. Então, o que é que se espera? Né? Não sei se vai acontecer, mas o que é que se espera? Que essas crianças, daqui a 5 anos, elas têm um nível de sensibilidade muito grande. De sensibilidade no sentido de ficar triste com mais facilidade, ficar alegre com mais facilidade, ter um emocional muito aflorado. Por quê? Porque vem de um momento difícil emocional. Então, essa é a expectativa, né? A gente não sabe como é que vai se desenvolver ainda, porque a geração C, no máximo, tem 2 anos. Então, a gente ainda não tem elementos para defender como é que essa geração ela vai ser colocada para frente, como é que ela vai ser desenvolvida, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês não é sobre isso. É que a gente hoje convive socialmente com 6 gerações. E que no mundo isso nunca aconteceu, é a primeira vez. Então, junto com aquele movimento da sociedade 4.0, com a educação 4.0, com tudo 4.0, veio o mundo VUCA, o mundo BANI, a pandemia, e tudo isso apresenta para a gente 6 gerações diferentes que a gente convive hoje no dia a dia, né? E isso é importante por quê? Porque quando a gente fala do que a pandemia deixou para a gente tem que pensar em todos os pontos negativos, mas também positivos. Nunca houve uma aceleração de formação de professores tão grande como houve durante 2 anos de pandemia. Os professores aprenderam até a fazer malabarismo. O resto já dominavam ou dominam. Né? Então, o professor aprendeu a ser youtuber, o professor aprendeu a ser instagramer, o professor aprendeu a ser curador de conteúdo, o professor aprendeu a produzir conteúdo, a reter a atenção do aluno enquanto está aqui conectado. Então, foram 2 anos de muita formação. Mas, né, cultura não se muda do dia para a noite. Cultura leva-se um tempo para mudar. E enquanto os professores, as instituições de ensino aprendiam, os pais estavam aflitos em casa porque não queriam a criança em casa, queria a criança na escola, porque em casa eles também não conseguiam dar conta da vida normal. E aí, nesse contexto todo, né, que a gente começa a sentir e perceber, eu preciso olhar e ver o que que eu aprendi, o que que eu não aprendi, e como é que isso vai ser refletido aqui para frente. Professora, eu acho que a senhora levantou a mão, a senhora queria falar alguma coisa? Pode continuar, depois eu vou fazer uma Então colocação. maravilha, então maravilha. Então, o que é que acontece, né? Esse contexto da pandemia, ele fez com que a gente começasse a olhar para dentro da gente. Aí surge o autocuidado, a educação emocional, essa necessidade de primeiro se cuidar e depois cuidar dos outros. Só que não é uma coisa nova. Quem já pegou qualquer voo na vida, já pegou um avião na vida, a primeira coisa que o comissário de bordo fala é: se houver, em caso de despressurização, máscaras irão cair sobre você. Primeiro coloque a sua, depois a do lado. Então, você não tem como ajudar alguém se você não se ajudar primeiro. E a pandemia esfregou isso na cara da gente. Então, eu preciso primeiro entender isso dentro dessa nova mudança social. E essa mudança social, ela começa a apresentar para a gente outras possibilidades. Por exemplo, o ensino híbrido, o trabalho remoto, o home office, que não é novo,
mas ele se instala para a gente como uma coisa nova, uma opção, né? E a educação híbrida, ela vai ganhando mais espaço, porque a educação híbrida, ela possibilita em coisas. Por exemplo, que o aluno consiga dar conta em casa do que ele não precisa fazer na escola. Por exemplo, ler um texto, assistir a um vídeo, ele não precisa ir para a escola para fazer isso, ele faz de casa. O que é que ele vai fazer na escola? Aquilo que ele não faz em casa. Resolver problemas complexos, discutir com a equipe, com o grupo, planejar, criar protótipos, criar produtos. Então, esse modelo de ensino, que já era desenhado em 2014, ele chega para a gente forte com a pandemia. E nesse modelo híbrido que a pandemia traz para a gente, só para fazer um parêntese, tá? As aulas remotas emergenciais, elas não eram híbridas, pelo amor de Deus. Nunca digam que as aulas remotas eram híbridas, não eram. Porque para ser híbrido, o sujeito precisa experimentar os dois momentos para aquela aprendizagem, tá? Então, a gente hoje tem educação híbrida, com certeza, muitos modelos, inclusive, não só os que estão postos nos livros, mas isso foi construído com a pandemia. Então, a pandemia também trouxe um novo ganho para a gente, quando a gente fala aí desse modelo de ensino e aprendizagem híbrida. E esse modelo de ensino e aprendizagem híbrida, ele vai trazendo para a gente um outro olhar sobre ambiente virtual de aprendizagem. Até 5, 6 anos, né, professora Ariana? A senhora que é do EAD, conhece aí bem a área do EAD. Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou AVA, só era pensado para educação à distância. A gente só via em educação à distância. Quem é que usa a AVA? Educação à distância. E com a pandemia, não. O AVA, ele se instala como uma nova possibilidade de sala de aula. Então, hoje eu tenho uma sala de aula física e virtual. E essa virtual, ela está no AVA. Mas eu não uso o AVA só no virtual, eu também uso no presencial. Eu tenho vários modelos no país de educação presencial com conteúdo postado no AVA. E o aluno usa o AVA para realizar atividades, preencher formulário, baixar material, assistir vídeos, interagir com o professor remotamente, mesmo estando na sala de aula presencial. Então, o AVA é um recurso hoje que não pode deixar de ter em nenhum formato de ensino. Ele precisa existir em qualquer modalidade. Ele E os deve ser uma espaços... extensão, né, professor Hernandes, Isso. da nossa sala de aula. Eu queria dar um depoimento, inclusive, de uma experiência que nós vivenciamos no IPOG, na ocasião que precisamos virar aí mais de 1.000 turmas presenciais para modelagem remota. Assim como nós, né, várias instituições não estavam preparadas para isso. A gente saiu ali dia 12 de março, foi para casa pensando, bom, daqui 15 dias vamos voltar. E a gente viu que esse 15 virou 30, que virou 45 e foi virando, né? Isso. E um ponto de preocupação que nós tivemos muito grande aí nesse período foi como preparar esse professor, né, para ele se adequar ali, inicialmente, temporariamente, a esse novo modelo de aula. Quando você falou lá atrás do processo de capacitação de professores, nós desenhamos uma trilha de aprendizagem há 2 anos aqui no IPOG, uma trilha de formação de professores, que ela continha vários elementos, né? E um deles era esse elemento relacionado à tecnologia, ou seja, a utilização das principais funcionalidades do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Porque foi exatamente como você colocou. Embora nós já utilizássemos a ferramenta na instituição desde 2015, né, há quase 7 anos, nós percebíamos que os professores dos cursos presenciais, eles desestimulavam os alunos a utilizarem um ambiente virtual de aprendizagem, que tinha esse propósito, né, de fazer com que os alunos eles acessassem material didático, eles respondessem ali no momento da aula a algumas atividades que fazem parte da nossa estratégia educacional. E aí a gente se viu apenas um grupo de professores dentro da instituição, né, que é uma instituição gigante, nós temos mais de 1.500 professores espalhados no Brasil inteiro, mas um pequeno grupo sendo capaz ali naquele momento de utilizar a ferramenta, né? E isso foi muito crítico para a gente, porque embora ambientes virtuais de aprendizagem eles já existam há algum tempo, nós desestimulamos o uso dos nossos alunos quando a gente olha para os cursos presenciais.
porque é mais fácil, às vezes, compartilhar ali no grupo de WhatsApp da turma o material. Tem muito disso, tipo, eu vou levar o meu pendrive, então eu coloco ali o meu pendrive no computador do aluno e compartilho, né, o meu conteúdo por meio de um pendrive, eu mando por e-mail, e às vezes a gente deixa de formalizar, né, deixa de utilizar um ambiente que ele pode ser muito rico ali quando incorporado às nossas aulas, não é, professor? Isso mesmo, Mariana. O que você traz aí é muito interessante, porque a gente vê o quanto esse olhar para a tecnologia, né, ele existia, mas ele existia dentro de uma caixinha fechada, né? Qual que era a caixinha? EAD. O EAD usava, o EAD dominava, o EAD era fantástico nesse sentido. Mas o presencial não usava. E quando era para usar, era assim, eu escutei muito de professor dizendo assim, mas eu já faço isso há 20 anos, nunca precisei de tecnologia, por que eu vou ter que usar isso agora para fazer o aluno aprender, né? Claro que esse professor não entendia deixa eu só clicar aqui, não entendia esse modelo que a gente fala aqui, né? Dessa construção que veio da educação 4.0, caminhando lá para o mundo VUCA, mundo BANI, chegando nesse duelo, que começa a entender. O professor não sabia o que era isso, ele não tinha noção desse contexto, né? E aí você traz outro ponto bem interessante, que é o processo de formação do professor. A maioria dos professores que a gente tem nas áreas que não são de licenciatura, eles mal entendem de educação, eles entendem daquela área técnica deles. Então, por exemplo, é o administrador que entende de administração, é o contador que entende de contabilidade, é o economista que entende de economia, é o engenheiro que entende de engenharia. E, óbvio, você vai ter um ou outro que se destaca em outras áreas da educação porque procurou fazer, mas não é o padrão da formação dele. E aí você entra, por exemplo, com um processo de ensino numa estrutura como o IPOG, tinha que virar a chave e, além de formar o professor para a tecnologia, tinha que formar o professor para as metodologias, né? Então, é tecnologia, é metodologia e o próprio mindset, né? A mudança no mindset do professor. É o repensar a própria metodologia, né? Porque não era Isso, só trazer o conteúdo da aula para o remoto aqui isso, e ministrar 4 horas de aula, um final de semana inteiro de aula, como é o nosso padrão, né? exato. Então, era repensar a proposta metodológica para atender a esse novo cenário, né? No qual Isso. fomos impostos aí há 2 anos e meio atrás. E aí, bora lá, né? Eu presenciei algumas escolas lá na região onde eu moro, pós 2 anos de pandemia, quando foi autorizado o retorno às aulas presenciais, abolirem biblioteca virtual e celular. E aí eu me pergunto, então não aprendeu nada durante 2 anos? Né? Então, a gente deixa essa crítica para depois. Mas a questão é, com esse retorno ao presencial, um modelo que já era desenhado antes da pandemia, ele também ganha força, que é espaço físico inovador. Então, se o meu espaço físico ele se mantiver o que era há 3 anos, ele não é mais atrativo para o aluno. Porque o aluno ele aprendeu a estudar em casa, do sofá de casa, da cama, da mesa, da cozinha, do café, do parque, do jardim, de onde ele estiver. Então, se o aluno aprendeu a estar nesse cenário, eu não posso obrigá-lo a vir para o presencial, que é um modelo tradicional. Pode falar, professor. E as escolas, instituições de ensino, né, que negligenciarem isso que você está trazendo, elas estão fadadas a perder o engajamento dos alunos em sala de aula. Porque a internet, ela é intrínseca já à vida dos nossos alunos, a toda essa geração que tá nascendo aí, né? Não tem como a gente não incluir a utilização do celular, da tecnologia em si dentro das nossas aulas, não tem como. Isso. E outros modelos de ensino, né, eles vêm ganhando espaço no mundo, como o montessoriano, como o modelo alemão, canadense, tem um modelo canadense, que eu não lembro agora o nome dele, mas o modelo canadense, ele começa a ganhar muito espaço, pelo menos lá no Recife, que é onde você começa a ter escola sem paredes, onde o aluno aprende junto com as árvores, com as plantas, com a terra, tá? Isso falando da educação básica, mas você começa a sair daquele quadradinho, sala, cadeira, quadro e professor controlando quem está sentado, né? Então, eu não consigo mais voltar para o modelo que era antes da pandemia. Eu digo muito assim, com a pandemia, infelizmente, muita gente morreu. Mas junto com essas mortes também morreu a educação que a gente tinha. Aquele modelo que a gente tinha, aquele modelo tradicional, foi embora com a pandemia também.
A gente hoje precisa voltar para a sala de aula, onde a estrutura é diferente, a metodologia é diferente, tem uso de tecnologia, mas sem perder a essência, que é o processo de formação humanizado, né? Então, hoje, a gente se depara com essa realidade. E quando eu falo de metodologia, né, aqui eu coloco algumas básicas que a gente precisa dominar, então a gamificação, a cultura maker, o ensino híbrido como metodologia, a aprendizagem baseada em projetos, baseada em problemas, design thinking, a sala invertida e a rotação por estações que estão dentro do ensino híbrido, né? A gente precisa entender isso aqui e dominar essas. Agora, eu posso dominar outras? Posso. Eu tenho que me aperrear por outras? Não. Eu preciso conseguir usar as metodologias que dão conta de desenvolver a aprendizagem do aluno. Agora, eu não posso padronizar. E aí eu tenho professores, né, colegas professores, que foram apelidados pelos alunos de professor Kahoot, que só usa o Kahoot. Para onde vai é o Kahoot. E é o Kahoot várias vezes ao longo da aula. Então, uma vez que eu padronizo, eu saio da essência da metodologia ativa. Eu não posso padronizar, eu tenho que diversificar de acordo com a necessidade de aprendizagem, né? Então, vem aí também essa necessidade de olhar para a autoformação. Eu, professor, preciso me formar constantemente. Se eu não estiver me atualizando, logo eu fico fora do mercado de trabalho e das práticas que são hoje cada dia mais inovadoras, né? E aí, para coroar esse conjunto de coisas, começam a fazer parte da nossa rotina as tecnologias digitais e imersivas. Não é só a tecnologia digital, é a tecnologia digital que faz uma imersão no aluno. E o que é essa imersão? É você fazer o aluno vivenciar uma experiência simulada como se fosse real. Aqui entra o metaverso. É aqui que o metaverso ele começa a se destacar. E a gente hoje já tem alguns modelos de processos de ensino e aprendizagem sendo desenhados dentro do metaverso. Mas ainda é uma coisa distante, porque se a gente ainda tem estudante que mal tem internet em casa, o que dirá ter acesso ao ambiente de metaverso, né? Mas eu preciso saber o que é, eu preciso entender das tecnologias imersivas, senão eu não consigo desenvolver isso daqui a 2, 3 anos, tá? Sem outra pandemia, a gente vai avançar mais rápido, porque esse fluxo, vocês já viram que vai se acelerando a cada dia. Aí, quando eu olho para tudo isso, eu digo, tá, e como é que eu faço para envolver o meu aluno, para engajar o meu aluno? Eu preciso pensar em estratégias de engajamento. Eu preciso pensar como engajar o meu aluno. E é outro parêntese que eu faço. Muito cuidado com a maneira que a palavra engajamento ela tem sido utilizada por aí. Estão banalizando a palavra engajamento, porque estão, inclusive, dando outros sinônimos que não fazem parte do engajamento. Por exemplo, motivação. A motivação não é engajamento. A gente, na área da pesquisa de engajamento, eu pesquiso especificamente engajamento, a motivação é como se fosse o combustível para o carro. Você pode ter o carro mais maravilhoso do mundo, mas se ele não tiver combustível, ele não vai rodar. Então, a motivação é um combustível para engajamento. Se eu não tiver motivação, eu não me engajo. Mas ela não é engajamento. E quando eu falo de engajamento, eu tenho que lembrar de alguns aspectos. Por exemplo, quando o aluno ele faz a atividade e ele entrega no prazo, ele está engajado. Mas ele está engajado só comportamentalmente. Ele não está feliz. Então, ele não está engajado emocionalmente. Ele, às vezes, não aprendeu, ele só entregou a atividade. Então, ele não está engajado cognitivamente. Ele não entende que parte da gestão da aprendizagem dele é dele. Ele não está engajado agenciativamente. Então, quando eu olho para engajamento, eu tenho que entender qual é o nível de engajamento e em que dimensão o aluno está engajado. Eu tenho um aluno super feliz com o que estuda, mas que não aprende. E não aprende por N fatores. Pode estar distraído, pode ter um problema, uma dificuldade realmente de aprendizagem, pode ser que a metodologia que eu estou usando não esteja conectando aquele aluno. Tem N fatores que podem acontecer. Então, não é tão simples dizer, vamos agora engajar os alunos. Não, a gente não engaja ninguém, o engajamento ele é intrínseco. O engajamento ele vem de dentro do ser humano. O que a gente faz são ações que impactam nesse engajamento.
Então, são essas ações que impactam nesse engajamento, que podem estimular o engajamento, que precisam fazer parte desses elementos, como, por exemplo, uma sala de aula diferenciada, uma metodologia inovadora, uma tecnologia imersiva. Esse conjunto pode promover o engajamento no aluno, se fizer sentido para o aluno. É aí onde entra essa geração alfa e essa geração C. Vai depender do que é que motiva a eles. Se a gente não entender essa motivação que eles têm, a gente não vai conseguir promover o engajamento. Aí, nesse momento, a gente precisa entender isso. Ó. Quando eu falo de engajamento, o engajamento é intrínseco ao sujeito. Agora, eu tenho 3 fatores. Eu tenho um fator interno ao sujeito, por exemplo, a instituição paga um excelente salário. Imagina que é esse o caso. Eu vou trabalhar feliz da vida porque a minha estrutura é maravilhosa, tem uma sala que encanta qualquer um. Mas naquele dia, eu perdi um parente. A perda desse parente baixa a minha motivação. E tudo que baixa a minha motivação, eu posso me desengajar como professor. Então, naquele dia, eu posso estar desengajado, por causa de um fator interno. Mas imagina que é o contrário, eu estou feliz da vida, estou com saúde, todo mundo está bem. Cheguei na sala de aula, eu vi, por exemplo, alguém agredindo um animal na frente da escola. E aquilo me destruiu emocionalmente. Então, esse fator externo à escola, que foi a agressão de um animal, fez com que, naquele momento, eu não tivesse mais motivado para dar aula. Logo, eu não consigo me engajar como eu gostaria de me engajar. E tem N outros fatores, mas o que eu preciso entender é isso, é que eu sou impactado por várias coisas, tanto eu, professor, como eu, aluno. E para promover o engajamento, eu tenho que entender essa dimensão, o que é que está impactando e como eu vou fazer ação para promover esse engajamento. A gente olha para o engajamento, a gente entende o engajamento como um conjunto de engrenagens. E essas engrenagens, elas sofrem todos esses efeitos. É a instituição, é o docente, é o aluno, fatores externos positivos, fatores externos negativos, que vão contribuindo aí com esse processo de aprendizagem. E aí eu, professor, tenho que pensar em estratégias. Que estratégia eu vou usar na minha aula de hoje? Qual estratégia eu uso na próxima aula? Qual estratégia? Imagina, né, professora? A gente tem, por exemplo, as aulas que elas são feitas na sexta-noite, sábado o dia inteiro e no domingo de manhã. Se eu usar a mesma estratégia nos 4 horários, no último o pessoal está cansado, ninguém aguenta mais nada. Porque a estratégia didática foi a mesma. Agora, se eu uso uma estratégia na sexta-feira, maravilha. No sábado, eu uso outra de manhã, outra à tarde. Gente, não existe a coisa mais cansativa para o aluno do que o sábado à tarde. Porque ele tem um acúmulo da semana inteira, aí ele veio, passou sexta-noite, sábado de manhã, e ele cansou. Então, eu, professor, tenho que pensar em estratégias que tirem esse cansaço, que não deixe o cansaço visível, como uma dinâmica, uma atividade, um grupo, uma discussão, um debate. Eu não posso colocar um slide e ficar conversando com o slide e os alunos assistindo. Porque aí eu não vou conseguir conectar esses alunos com a aprendizagem. Então, essa estratégia tradicional não vai funcionar. Então, não é que a educação tradicional ela não funciona, é que ela não funciona naquele contexto. Já no domingo, que é um turno pela manhã, os alunos estão ali empolgados, porque eles querem aprender, querem finalizar a aprendizagem. E eles querem também descansar, porque tem o restinho do domingo. Eu posso colocar ali uma dinâmica que vai fazer uma reflexão sobre a aprendizagem, e eles vão ficar muito felizes. Por que eles vão ficar felizes? Porque eles vão perceber o que é que eles aprenderam durante 2 dias. Eles têm que sair do 3º dia sabendo assim, poxa, valeu a pena eu estar aqui, eu consegui aprender isso, eu vi uma curva de aprendizagem. E a metodologia ou a estratégia que eu vou utilizar tem que possibilitar isso. Então, não é só aprender a metodologia ativa, é aprender como ela se encaixa naquele momento, naquele horário, naquele conteúdo, naquele turno, para fazer com que o aluno aprenda, tá? O problema não é o horário da aula, o problema é todo o conjunto social que o aluno traz com ele. E aí, naquele momento, ele vai ter que aprender. Eu vou ter que fazer a minha mágica, a partir das minhas metodologias, para fazer ele aprender da melhor maneira possível e que ele não veja o tempo passar. A gente costuma dizer assim, quando a aula é boa, a gente não sente o tempo passar. De repente chegou o final da aula e você nem percebeu, né? Isso acontece. E aí a gente chega no ponto que eu não falei ainda, que é a educação 5.0. A gente está chegando pertinho aí do final, fiquem tranquilos que dá para a gente poder falar tranquilamente sobre o que está pendente aqui.
A gente chega aqui na educação 5.0. Vejam que da 4.0 até 5.0, muita coisa aconteceu. Metodologia ativa, pandemia, a gente teve que falar de engajamento, vem aí a questão da consciência sobre as gerações, entra aí N coisas, até chegar aqui na educação 5.0. Olha só que interessante. Em 2019, no mês de setembro de 2019, se não me falha a memória, a Universidade da Ucrânia, não, a Universidade do Reino Unido, na realidade, ela disponibiliza um documento chamado Inovação Pedagógica, e nesse documento ela apresenta a Educação 5.0. Olha só, 2019. A gente está aqui em 2022. A gente ainda está pensando o que é a Educação 5.0. Mas fazendo o parâmetro de comparação com a sociedade 5.0, essa Educação 5.0 ela tem como base a aprendizagem emocional, olha só, convergindo aí com a geração C, que vem de uma questão emocional muito forte, que é a pandemia. Então, eu tenho que trazer para a Educação 5.0 aprendizagem emocional, eu tenho que trazer o autocuidado, mas eu preciso trazer para a sala de aula tecnologias imersivas. Aí eu vou contar um exemplo para vocês. Lá em Hong Kong, na China, grande China, né? Lá em Hong Kong, uma empresa desenvolveu uma tecnologia com inteligência artificial e ela fica na sala de aula, é tipo um robozinho, fica na sala de aula. E esse robô, enquanto o professor dá aula, ele não está substituindo o professor, ele veio somar ao trabalho do professor, ele está analisando a expressão facial de cada estudante. E ele cria um mapa de calor para dizer quem está aprendendo mais e quem está aprendendo menos. E esse mapa de calor fica na tela do professor. Para quê? Para quem está aprendendo mais, fazer uma aprendizagem por pares e ajudar quem está aprendendo menos. Para o professor personalizar a aula para atender aquela dificuldade de aprendizagem desses alunos. Gente, isso é educação 5.0. É você ter a tecnologia dando suporte ao trabalho do professor. Então, o ambiente virtual que a gente já conversou, né, o AVA, que a gente já conversou um pouquinho atrás, ele entra nesse contexto da educação 5.0 como um suporte ao professor. O professor não tem mais que se preocupar em dar conteúdo ao aluno. O conteúdo teórico está no AVA. O aluno vai ter que entrar no AVA, vai ter que ler o conteúdo. O que é que o professor vai fazer na sala de aula? Desenvolver a aprendizagem baseada naquele conteúdo. E aí ele vai desenvolver de diversas formas. O que é que a inteligência artificial vai fazer? Vai analisar dados, Big Data, vai analisar tudo que tem de informação para dar ao professor relatórios que auxiliem no processo de aprendizagem do aluno. O que é que o robô vai fazer? Por exemplo, lá em Recife, tem um exemplo da Secretaria de Educação Estadual, que eles compraram 10 robôs, na realidade 10 robôs humanoides, tá? Ele é pequenininho, eu acho que tem na faixa assim, uns 50 centímetros, esse robô, 40 centímetros. E ele tem inteligência artificial e ele aprende com você. E esse robô, ele está conseguindo auxiliar crianças com TD, com... Ai, gente, como que é o nome? Com autismo. Crianças com autismo que têm dificuldade com fala. Então, o robô ele faz tanta coisa repetindo falas que a criança começa a desenvolver a fala com o robô. Olha só, o robô não substituiu o professor, o robô não substituiu o terapeuta ocupacional, nem tampouco o fonoaudiólogo. O robô ele veio para auxiliar esses profissionais. Então, o papel desse robô, que ele foi treinado por um professor, inclusive tem isso, ele está ali para fazer a criança aprender a falar, porque ela tem dificuldade. Então, vejam qual que é a realidade da educação 5.0. É a gente ter suportes tecnológicos para auxiliar no nosso processo de sala de aula, mas lembrando da educação emocional e do autocuidado, né? Então, isso é a educação 5.0, tá? É esse contexto da educação 5.0 que a gente vai caminhando daqui para frente. Aí vocês podem perguntar ao professor, mas já chegou no Brasil? A gente já tem educação 5.0 no Brasil? Eu vou dizer para vocês, a gente não tem nem na Europa, tá? Ainda está muito centrado ali nesse desenvolvimento entre Ásia e Europa. Mas, a princípio, no Brasil, a gente tem algumas realidades ainda da educação 3.0.
A gente tem a educação 4.0, ela não bem consolidada, porque a gente tem escola pública que não tem recurso ainda. A gente tem ela já bem explorada, vamos dizer assim, mas daqui a mais 2, 3 anos, se Deus quiser, a gente está com isso mais estabilizado, e talvez aí seja a hora da gente já estar pronto. Vejam a palavrinha que eu estou dizendo, hein? Estar pronto. Não é se preparar daqui a 3 anos, é se preparar agora para daqui a 3 anos estar pronto para quando essa educação chegar nos braços da gente, a gente não ficar como a gente ficou na pandemia, sem saber o que fazer. Né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque daqui para frente, a gente precisa constantemente estar aprendendo, reforçando e reaprendendo, porque senão a gente pode ter aí a chance de uma nova pandemia que a gente não consiga mais dar conta de tudo. E aí, eu faço essa perguntinha, né, para todo mundo. Como você está se preparando para esse futuro? E aí é uma reflexão, tá? Não precisa responder, não. Pensem, reflitam. Como é que você, professor, está se preparando para esse futuro? Professora Ariana, a senhora queria fazer algumas perguntas para mim, fique à vontade. Excelente aí a apresentação, professor Hernandes, muito, muito bom mesmo. Eu fiz aqui alguns registros, né, porque nós, enquanto educadores, temos muitos, muitos desafios pela frente. A gente aprendeu muito aí com a pandemia, como você colocou, mas os desafios são enormes, né? Então, quando você traz, por exemplo, a foto, primeiro você trouxe ali o panorama, né, da evolução da sociedade 1.0 até a 5.0. O que eu concluo? Que a tecnologia, ela foi grande impulsionadora disso, ela evoluiu muito, né? O nosso mundo melhorou em vários aspectos, mas nós temos muito do nosso comportamento ainda arraigado lá na sociedade 1.0 e 1.2, 2.0, quer dizer. Né? Então, a tecnologia conseguiu evoluir mais rapidamente do que o nosso comportamento. É a primeira conclusão aqui que eu trago. E quando você mostra aquela foto da sala de aula, da educação 2.0, se a gente for fazer um panorama com a sala de aula que nós temos atualmente, o que efetivamente mudou? Nós continuamos ali tendo as carteiras posicionadas da mesma maneira na maioria das escolas, né? É claro que existem algumas iniciativas, alguns modelos, mas nós temos ali as carteiras posicionadas basicamente como era há 100 anos atrás. Isso. E um ponto ali um pouco mais alto para o nosso professor, que ainda é visto como detentor de todo o conhecimento, né? Ele ainda é essa figura, da mesma forma como era há 100 anos atrás, né? Então, a gente tem muito que evoluir ainda nesse sentido, né? A sociedade evoluiu, mas o nosso comportamento ele ainda carrega aí algumas coisas dessa geração 1.0, 2.0 que você apresentou. Quando você traz esse desafio do aprender ao longo da vida, a gente até assistiu uma palestra no IPOG essa semana, que o professor Milton, né, conduziu, e ele trouxe, né, essa terminologia do lifelong learning, mas ele trouxe uma outra perspectiva, porque muitas vezes nós estamos buscando conhecimentos que são inerentes à nossa área, né? Nossa, então eu sou especialista em educação à distância, eu quero continuar pesquisando ali sobre educação à distância, e eu acabo negligenciando outros assuntos que eles poderiam se encontrar com a minha área lá na frente. Isso. Então, não é só conhecer da nossa área, a gente tem que conhecer de sistema de informação, a gente tem que conhecer de tecnologia, a gente tem que conhecer sobre sociedade do consumo. São vários outros temas que, em algum momento, eles vão se encontrar com a experiência que a gente traz, né? Esse é o desafio do aprender ao longo da vida. Eu queria aproveitar essa sua fala, porque isso é mais um resquício da sociedade industrial. Na sociedade industrial, eu tinha que especializar. Eu tinha que fazer com que cada um fosse especialista em uma área. Daí surgiu a palavra especialização, né? Sim. E naquele momento era assim, você se formava numa coisa e você morria naquela coisa. Você vivia a vida inteira só aquela coisa. E hoje não é mais assim. E aí, por isso que essa necessidade de abrir o leque das áreas de aprendizagem. Por exemplo, eu sou bacharel em administração. Minha área de base é a administração. E quando eu estava terminando a graduação, eu já queria ir para a sala de aula, eu já sabia que eu ia ser professor. Só que eu tive na minha formação uns 4, 5 professores. Sabe aquelas pessoas que marcam você positivamente para o resto da vida? Pronto. Aquele pessoa que você olha e você faz, poxa, como eu queria ser feito esse professor, feito essa professora.
Mas eu também tive no outro extremo, aqueles 4, 5, que eram excelentes na parte técnica, mas que não conseguia fazer a gente aprender como poderia fazer. E naquela época eu dizia assim, olha, eu não posso cair no mesmo erro se eu quero ser professor. E aí eu parti para uma especialização em EAD, fui fazer formação de professores para EAD, aí amei a área de educação à distância, eu não conhecia até aquela época, amei. Depois eu fiz um mestrado em educação, aí quando estava terminando, fui para o mestrado em administração, e aí eu terminei o segundo mestrado, e aí eu disse, não, o que eu quero para a minha vida realmente é educação. E aí eu voltei para o doutorado em educação tecnológica. Então, eu não fiquei preso na administração. Eu usei a administração para N áreas da minha vida e fui buscar na educação aquilo que eu não tinha na área da administração. Só que minha origem profissional não foi na sala de aula. Eu comecei a trabalhar na indústria e eu trabalhava com tecnologia, com informática. Naquela época, não existia ainda os recursos que nós temos hoje. A indústria nem tinha e-mail. O e-mail, eu participei do processo de implantação do e-mail na indústria na época. Então, o que é que eu olho para essa tua fala? E ela é fantástica. Eu não posso ficar só na minha área. O professor hoje ele precisa expandir os seus olhares, principalmente o professor que está na sala de aula com os alunos. Então, eu preciso aprender sobre educação, eu preciso aprender sobre economia, porque eu tenho educação financeira, que eu preciso entender como é que aquilo funciona. Eu preciso aprender de saúde, como é que eu cuido da minha saúde, da saúde dos meus alunos, das outras pessoas que estão comigo. Eu preciso entender de sociedade, de política, de tudo aquilo que envolve a nossa vida, né? É a nossa vida, né? Então, eu super concordo contigo, a gente precisa, de fato, ter esse olhar mais amplo para outras áreas, né? É. Porque veja só, né? O perfil do aluno que está chegando aí para a nossa sala de aula, para as nossas empresas, é esse perfil Isso, dinâmico. isso. Por que eu vou prestar atenção numa aula do professor Hernandes se eu posso pegar o meu celular e começar a pesquisar aqui o que está acontecendo no mundo, né? Uma notícia que chegou em menos de segundos aqui. Então, se a gente não consegue trazer essa dinamicidade para a nossa aula, e não significa que a gente vai esquecer da educação tradicional, porque a educação tradicional ela vai fazer parte também do nosso roteiro, do nosso dia a dia de aula, obviamente incorporada aí com essas novas metodologias que você traz, mas se a gente negligencia isso, o nosso aluno ele vai para a internet, ele vai para o Google, ele vai para o joguinho, ele vai para o TikTok, para essa série, esses entretenimentos aí que são feitos para cada vez mais tirar a atenção do nosso aluno de sala de aula, né? Levar ele para o mundo. Então, ser docente nessa era é um desafio muito grande, né? Essa é a reflexão que eu faço, né? E para fechar aqui, a tecnologia ela é a chave, né, professor Hernandes, para o mundo. Ela não pode ser o fim. Não, A tecnologia não é o fim, ela é o meio para que a gente faça tudo isso acontecer. E eu acho que a gente tem que ter muita consciência disso, porque não é usar um aplicativo, né? Você deu o exemplo aí do Kahoot, não é usar um aplicativo ali apenas por usar na aula, ele tem que estar amarrado com alguma proposta metodológica. Eu vejo muitos professores falando, eu gamifiquei a minha aula. Ah, beleza, professor, o que você fez para gamificar a sua aula? Ah, eu implantei um jogo, coloquei um joguinho ali para os alunos. Não, a gamificação ela tem toda uma proposta que ela precisa ser implementada ali a partir de suas etapas. Não significa que você trouxe um jogo que você está gamificando a sua aula. isso. Então, essa necessidade que a gente tem, né, de conhecer todas essas metodologias que você sintetizou aí num slide, que elas podem ser utilizadas em várias áreas do conhecimento, em diferentes modelos de aula também. E aí, para finalizar com esse slide aí que você está colocando na tela, eu percebo, professor Hernandes e demais colegas, né, amigos que estão acompanhando aqui, que cada vez mais esse assunto das competências socioemocionais, ele tem sido incorporado aí nas nossas aulas, em todos os níveis, né? A BNCC, ela traz ali alguns indicadores, né, de competências socioemocionais que a gente deve trabalhar no ensino fundamental, no ensino médio, né, na educação regular. E a gente leva isso também para a educação superior, né, para a educação profissional, que é, por exemplo, a autoconsciência, né? Cada vez mais Isso. a gente trazer isso para os nossos alunos, né?
trabalhar o processo do autoaprendizado, do autoconhecimento. Quem é você? Quais são os seus pontos fortes? O que você tem de pontos fracos? Quais são as suas forças de caráter? Como é que você utiliza isso, mobilizando isso nas atividades que você desenvolve ali no dia a dia, né? Então, é trazer reflexões para a sala de aula, independente do nível que a gente está trabalhando, para desenvolver cada vez mais essa autoconsciência dos nossos alunos, assim como a consciência social, né? Que é a questão da empatia, do se colocar no lugar do outro, né? Tentar enxergar como o outro enxerga para que a gente seja mais tolerante, isso também é pauta aí, né, das competências socioemocionais. O próprio processo de autogestão, que é o controle ali do nosso estresse, né, da nossa rotina. Então, são assuntos que a gente também precisa trabalhar com os nossos alunos, bem como a habilidade de se relacionar com os outros e o processo de tomada de decisão consciente, né? Isso parece que é tão complexo quando você olha para um aluno de ensino médio, um aluno de ensino fundamental, mas não é. A gente precisa começar dali a implantar esse conceito de consciência socioemocional, não é, professor? Isso. E, assim, sabe, professora, a gente entra num período, num momento da história da gente, onde desenvolver o self é importante, né? Então, tudo que é auto precisa ser desenvolvido. A autoconsciência, a autoaprendizagem, a autogestão, o autodesenvolvimento. É um momento que, se eu não começar a olhar para dentro, para começar a desenvolver isso, eu vou sofrer mais lá na frente. E aí também vem essa relação que você traz do outro, né? Então, não é só o eu, é o eu em convívio com o outro. E é esse conjunto que a educação ela sempre tratou, talvez não da maneira que se precisa hoje, mas hoje tem um olhar diferente, né? E aí você tem a tecnologia como a espinha dorsal disso, né? A tecnologia ela é o meio, ela não é o fim, ela é o meio. Mas ela é o meio que vai possibilitar que essas outras competências, habilidades sejam desenvolvidas aí ao longo do processo, né? Então, eu cheguei, né, nessa pergunta, né? Se a gente está preparado para esse futuro, né? Se preparado, eu acho que ninguém está, mas a gente pode se preparar, né? Então, como é que a gente faz para se preparar para esse momento, para esse futuro, tá? E aí eu agradeço, né? Essa interação, essa participação aqui da gente. O que eu quero trazer ainda nesse processo, né? Dessa preparação? Como é que a gente se prepara hoje para isso, né? Como é que a gente aprende a aprender, né? Eu acho que a palavra-chave desse momento é aprender a aprender, né? Como é que a gente aprende a aprender, né? Na prática, primeiro, você precisa, como a Ariana bem trouxe, a professora Ariana bem trouxe, né? De olhar para esse processo do lifelong learning, né? Então, como é que eu vou aprender ao longo da vida? Que tipo de aprendizagens eu vou trazer para a minha vida? Então, o que é que eu preciso aprender? E como é que eu faço uma formação que vale a pena, né? Uma formação que, de fato, vai me trazer ali aqueles elementos, né? Eu escutei de alguns colegas, às vezes, dizendo assim, eu comprei um livro, eu aprendi muito com aquele livro, e, assim, eu respeito a opinião de todo mundo. Na minha concepção, a gente não aprende com o livro, a gente conhece com o livro. O livro traz para a gente informação teórica que a gente conhece. A aprendizagem vem para a prática. Então, não é só ler o livro, eu preciso ter espaço para praticar aquilo, né? Então, eu preciso fazer oficinas, eu preciso fazer curso de formação, eu preciso fazer MBA, eu preciso fazer N outros processos que eu consiga, de fato, me desenvolver para essa realidade, tá? Mas aí eu queria fechar com essa fala. Excelente, professor Hernandes, muito bom. E fica aí o convite, né, para que a gente possa experimentar, professores, que a gente não tenha medo de testar. Não tem receita de bolo, não tem, o que funcionou no lugar vai funcionar no meu. O que a gente tem que fazer é tentar, é ter a curiosidade, né, para buscar essas tecnologias, essas metodologias aí que o professor Hernandes citou, e implantando aos pouquinhos, né, dentro das nossas aulas, testa uma estratégia, testa outra, a gente não tem que ter medo, né, professor, dessa experimentação. Isso. Prof, sua fala, desculpa te interromper já no finalzinho, mas sua fala me lembrou um fato que aconteceu comigo. Em 2014, eu comecei a estudar metodologia ativa e eu comecei a me desesperar, porque cada dia era uma nova que chegava, e cada dia eu tinha que aprender a nova. Na minha cabeça, eu tinha que saber todas, né? E eu comecei a me cobrar muito por aquilo. Chegou uma hora que você disse, puxa, gente, se tiver 100, como é que eu vou dar conta das 100, né? E, aos poucos, por esse tentativa de acerto e erro, né? Então, você vai ali, você testa, você erra, você acerta. Eu comecei a filtrar o que é que, de fato, era importante para mim, para o meu processo de ensino, né?
E aí, pegando a tua fala que você fez nesse instante, sobre a gamificação, né, que o professor utilizou a gamificação, eu acho que a gente, professor, tem que fazer a pergunta. Qualquer metodologia, tá? Eu peguei só o exemplo da gamificação, mas qualquer metodologia. Eu usando essa metodologia, ela é importante por quê? O aluno vai aprender mais do que se eu usar outra? Eu acho que é essa a reflexão. Então, de repente, eu usar a gamificação talvez engaje o aluno naquele momento que está ali desmotivado, mas talvez não tenha um aprofundamento de aprendizagem que uma discussão talvez tenha. Então, talvez promover um debate, ele traga um aprofundamento maior sobre o assunto do que a gamificação. A gamificação, de repente, vai fazer eu testar o que é que o aluno sabe e o que é que ele não sabe. E, aos poucos, poder ir fazendo esse balizamento, né? Excelente. Professor Eduardo perguntou aqui, Eduardo Gonçalves, pode, se quiser colocar aqui no chat, pessoal, alguma pergunta, se quem quiser abrir o microfone aí também para perguntar, que a gente tem espaço aqui para isso. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, Eduardo. Olá, Edu! Grande professor Hernandes, tudo bom, querido? Tudo Saudade jóia? enorme. Na verdade, a colocação que eu perdi um pouco, que caiu aqui a conexão, eu estou voltando, mas assim, eu vejo muito nós discutirmos, como professores que somos, metodologias, gerações, mas a grande realidade, vamos olhar agora um lado, você já foi gestor, inclusive, educacional, não sei se ainda é, mas foi um grande gestor, um diretor de operações, e a pergunta que fica é o seguinte: nós temos um tecido social de docentes, né, que foram formados numa geração desconectada. E, assim, a pandemia forçou, muitas vezes, a realização de aulas remotas, tudo isso, mas você concorda comigo que nós temos, assim, um grande volume de docentes, né, que precisam ser motivados, engajados e estão muito distantes das tecnologias. Então, eu queria ouvir, assim, de você, esse posicionamento, sabemos das metodologias, mas qual seria a tua sugestão como gestor para resgatar ou engajar pessoas que já vêm há um bom tempo dentro da sala de aula, vivenciando o quadro negro e o giz? Perfeito, Edu, perfeito. Bora lá. Primeiro, eu digo o seguinte, tá? A gente tem que colocar em várias lentes para poder avaliar de acordo com cada lente, tá? Então, quando eu falo, eu uso a lente, por exemplo, escola, universidade, faculdade, e dentro dela eu me coloco como gestor. O primeiro ponto que eu, como gestor, preciso fazer para engajar esse professor é reconhecer a importância desse professor. Reconhecer o esforço desse professor, trabalhar essa parte emocional do professor, que ela está bastante agredida, né? Fragilizada e agredida. Exatamente. Então, eu preciso trabalhar esse lado emocional do professor. E, muitas vezes, as instituições pensam que trabalhar o lado emocional é fazer uma palestra motivacional. E nem sempre é. Às vezes é, mas nem sempre é. Às vezes eu preciso reconhecer o professor no sentido de parabenizar por uma aula legal, por uma turma que elogiou bastante aquele professor, aquela professora. Eu preciso reconhecer aquele professor em relação ao seu esforço para fazer o melhor que ele consegue fazer naquele contexto, sabe? Mas, além desse reconhecimento, dessa valorização, eu preciso de programa de formação. E, nesse programa de formação, eu preciso de uma formação de acordo com o nível de desenvolvimento do professor. Então, eu não posso desenvolver todo mundo por igual, porque eu vou ter aquele professor que acabou de chegar no magistério e que domina a tecnologia, eu tenho aquele professor que chegou há 20 anos e, de repente, veio de outro processo formativo e, como você bem colocou, vem ali da prática da lousa e do giz, né? Então, eu não posso trazer todo mundo por igual. Eu preciso ter aí uma linha, uma curva de formação e crescimento, uma trilha de formação para cada contexto, tá? Como gestor. Agora, quando eu olho como professor, imagina que eu, como professor, eu posso influenciar os meus colegas, eu posso influenciar outros professores, eu tenho que começar a perceber o que eu aprendi nessa trajetória e como eu posso compartilhar essa aprendizagem. Essa aprendizagem pode ser compartilhada de que forma? Em pequenos debates, discussões, rodas de conversa, formando um curso que vai, de repente, capacitar aqueles colegas para aquelas necessidades, sabe? Durante a pandemia, acho que em 2020, principalmente, eu formei mais de 1.000 professores da rede pública de ensino em Recife. Formei para uso de Google, né? Então, minha formação foi específica para trabalhar as ferramentas do Google.
E a maioria foram formações gratuitas. Formações que eu fiz, abri turma, tinha professor, tive formação paga, mas muito pouca, sabe? A maioria foi formação gratuita. E hoje você se esbarrar com um colega desse, dizendo assim, olha, professor, se não fosse aquela aula, eu não saberia usar um Google Classroom, eu não saberia usar um Google Meet. E isso para mim é muito importante, me ajuda muito a entender que eu fiz um pedacinho do que eu poderia fazer, sabe? Então, no olhar de professor, eu diria que tem esse ângulo, sabe? Professora Ariana, a senhora levantou a mão, por favor. Levantei aqui Obrigado. para dar uma contribuição também aí para a pergunta do professor Eduardo, né? Não sei, nós temos gestores aqui, algum gestor, coordenador, diretor de escola participando com a gente? Porque essa, inclusive, é uma pauta que a gente tem que levar para as nossas instituições, professores, né? As nossas instituições precisam pensar em programas continuados de formação docente. Isso. Não apenas de iniciativas, como foi o que a gente viveu há 2 anos e meio atrás. Eu vou trazer um curso disso aqui, daí daqui a pouco surge uma outra demanda, vou trazer um curso desse outro tema. São programas continuados para desenvolver essas competências aí que o Hernandes acabou de colocar, né? Considerando aí cada perfil de professor, de quem está chegando, de quem está há mais tempo. Precisa pensar num programa de onboard, né? Para ambientar o docente ali nas regras institucionais, na metodologia que é trabalhada, e aí depois disso vai incluindo ele aí em outras formações. Eu posso dar o meu depoimento, né, que aqui no IPOG nós temos um programa que ele já roda há 2 anos e meio, a gente veio estruturando isso, né? Lá no começo da pandemia, a gente tinha 100 professores por dia participando do programa. Hoje a gente tem 20, a gente tem 15, a gente diminuiu a frequência, começou 3 vezes na semana, depois foi uma vez por semana, a cada 15 dias, agora para cada até uma vez no mês, porque a gente já capacitou vários professores e a gente vai renovando aí, quando a gente começa um novo ciclo, a gente vai convidando os nossos professores. Mas cabe a nós, né, enquanto gestores, pensar nessa estruturação dessas trilhas aí, de maneira muito continuada, muito personalizada, olhando sempre aquilo que o mercado está demandando também. E, claro, tem o esforço do professor de ir atrás disso também, né, Hernandes? É outro ponto, Ariana. A gente está num momento, né, porque é muito comum, e faz parte da gente também, né, esperar que a instituição forme a gente. É óbvio que a instituição tem um papel formativo e ela tem que formar mesmo. Mas e eu, enquanto ser humano e profissional? O que é que eu quero? Quais são minhas aspirações? Pegando o que a professora Ariana trouxe logo lá no início, né? Quando falou sobre Long Life Learning, né? O que é que vai complementar a pessoa que eu sou hoje na sala de aula? Então, eu também tenho que ter essa autocrítica do que é que está me faltando para eu poder buscar, né? Isso em qualquer área. Por exemplo, hoje se fala sobre psicologia positiva. Será que, de repente, eu preciso entender para poder melhorar a minha vivência? Não é a minha aula só, é a minha vivência, né? O que é que eu preciso fazer mais? Então, a gente sai buscando esses elementos mesmo que vão contribuir. E uma coisa que a professora Ariana trouxe aí, e eu falo muito, professora, eu digo assim, a gente tem que parar com a história de projeto e trabalhar com programa. O projeto ele é bom no piloto, num teste, num primeiro momento, mas tem que virar programa. Se não for programa, não atinge o objetivo, né? E fica como a professora bem colocou, aquele momento morreu o assunto, ninguém fala mais sobre aquilo, né? E não dá. A gente, de fato, tem que trabalhar com o programa, né? Bem, mais alguma pergunta, colegas? Não? Nayana está por aí ainda? Boa noite, pessoal. Me escutam? Sou eu, falando. Oi, Hernandes, boa noite, meu amigo. Saudade do homem. Deixa eu só um pouquinho, deixa eu só mudar aqui uma coisa, que é assim. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, Marcos. Alô? Eu acho que ele que não está ouvindo. Ele que não está ouvindo. A gente te escuta bem, viu, Marcos? Só... Mais alguém quer colocar alguma pergunta até que o Marcos ele organize o microfone dele? Opa, votei. Votei agora? Vamos lá. Sim. Agora eu votei. Nossa Senhora. Rapaz, está difícil aqui o negócio. Tudo bem, gente? Boa noite a todos.
Gente, assim, Hernandes, é o seguinte, você sabe que eu trabalho com educação já tem aí um período longo por influência sua. Por coincidência, eu tive o prazer de fazer o curso de administração com o Hernandes, eu conheço essa história todinha, e a gente tomou rumos diferentes, porém eu ainda continuo trabalhando com a educação à distância. Eu sei o sofrimento que foi nesses últimos 3 anos aí trabalhando com isso, com a educação, mas quando a gente visualiza o mercado de educação à distância, a grande dificuldade que a gente sente com o aluno, com o professor, é justamente o que o professor Eduardo falou, esse engessamento de mente nas instituições de ensino e também das pessoas, como vocês falaram. Não depende da instituição. A gente fica muito triste como um educador quando a gente vê um aluno ou um professor chegar abrir a boca e dizer: eu só preciso do diploma para eu ter aquela oportunidade para exercer aquela atividade e ganhar meu dinheiro. E é o que muito acontece hoje no mercado de educação, por conta da banalização de certas situações mercadológicas, é as pessoas correrem atrás do conhecimento apenas por o diploma. Então, não é o conhecimento, ele só quer o papel lá para, de repente, porque ser servidor público, porque ele é concursado e vai ter que dar aula e precisa daquela especialização ou formação XYZ. E isso preocupa porque ele tem esse engessamento, ele não se preocupa com essa qualificação inicial e futura, ele não tem essa ideia de que tem que estar sempre estudando, se qualificando, e ele não vai entender a aplicação dessas metodologias dentro da sala de aula. Então, hoje avaliando, isso eu vou pegar o meu mercado, o meu nicho de negócio, pegando a educação à distância, que hoje ela diz que é inclusiva, que ela é adaptativa, mas ainda tem muito a ser construído para que, de fato, a gente venha a entender como é que a gente vai poder utilizar a educação à distância, de fato, no aprendizado, conseguindo engajar esses futuros alunos que a gente tem pela frente, que a gente tem um mercado grande por isso. O que é que tu teria como ideia? O que é que pode ser feito hoje, pegando o mercado de educação à distância, como a educação 5.0 ela vai poder ser implementada futura tua, se for possível tu me dizer. Abraço, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Nada, Marcos, obrigado. Eu penso assim, sabe, Marcos, com base no que eu tenho acompanhado, né, a gente tem exemplo do IPOG, a gente tem exemplo de outras instituições, inclusive pública, que varia muito esse nível de envolvimento do aluno, sabe? Por exemplo, eu dei aula durante 3 semestres numa instituição pública e todas as aulas, a sala estava lotada, não faltava um aluno. E todas as aulas, eles discutiam, interagiam, faziam atividade, tudo muito prático, sabe? Eu já dei aula em outras turmas antes e não tinha esse envolvimento. Então, é muito relativo, porque depende muito de quem é esse corpo de alunos que está chegando, sabe? O que é que eu entendo? Se a gente pensa em médio e longo prazo, a escola hoje infantil, se ela começa a trabalhar esse entendimento do lifelong learning, da importância do aprender a aprender, quando esse jovem chegar numa universidade, chegar numa faculdade, ele chega com um pensamento diferente de alguns atuais, tá? Por que ele chega diferente? Porque ele já foi educado, desde o primeiro momento, a essa aprendizagem ao longo da vida, mas essa aprender a aprender, né? Eu acho que esse é o principal ponto, tá? Agora, por exemplo, no IPOG, as turmas acontecem de pós-graduação, a maioria, sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Então, é sequencial, é imersivo, tá? São 3 dias de imersão. E, normalmente, a turma está lá cheinha. E não é cheinha passiva, é cheinha discutindo, fazendo pergunta, apresentando, dando resultado. Então, eu acho que depende muito do público, sabe? Do nicho, do aluno, tá? Mas eu concordo contigo, que a gente tem sim um grupo não é um grupo de estudantes, mas um grupo de pessoas que vão buscar só o diploma, sabe? E a gente, às vezes, não tem muito o que fazer com essas pessoas, porque é o objetivo dela. Eu acho que a gente vai ter que entender muito esse objetivo dela, sabe? E como é que a gente navega nesse objetivo. Antes de eu passar para o professor Genilson falar, a professora Ariana, ela trabalha também com a educação à distância e, de repente, ela consegue aí contribuir para responder essa tua pergunta, tá? Professora, por favor. Eu acredito que, assim, professor Marcos, a gente vai ter N modelos de educação à distância. Existem
várias formas de se fazer educação à distância, e o que a gente tem observado aí, em especial no pós-pandemia, são vários aventureiros surgindo, né, dizendo que estão trabalhando com EAD, implementando EAD, várias instituições aí surgindo com essa nova proposta, né? Mas, na verdade, algumas só disponibilizam material didático no AVA, não tem nenhum processo de interação, nem por robô, nem por interação humana, e estão fazendo educação à distância. Algumas instituições que já têm processos extremamente automatizados, de maneira que o aluno acredita que ele está conversando ali com o professor ou com o tutor, mas é muita automação, muita robótica por trás daquilo ali, estão fazendo educação à distância. Existem esses novos modelos, como o professor Hernandes colocou, né? O IPOG implantou aí um novo EAD, e hoje esse é um dos nossos produtos principais, que são os cursos remotos, que aí tem toda uma possibilidade dessa interação em tempo real, de uma co-construção ali em tempo real entre aluno, aluno, aluno e professor. Então, acho que existem vários modelos, a gente não vai conseguir resolver, né, essa angústia que você traz. Existem professores que eles não vão se adequar, porque entendem que não é importante, não estão predispostos a essa mudança, mas o mercado em algum momento vai cobrar. O mercado ele é cruel, ele vai cobrar. E talvez quando ele cobre desse professor, que você trouxe aí como exemplo, vai ser tarde demais, né? Ele pode perder uma oportunidade. Então, o mercado é que vai dar o ritmo para a gente, né? E aquilo que a gente acredita, que a gente tem como meta também. Essa é a minha visão. Professor Genilson levantou a Genilson, por mãozinha. favor. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, professor, boa noite. Primeiro, prazer, professor Hernandes. Também atuo com educação à distância e atuo principalmente, né, na educação básica, Fundamental 2 e ensino médio. E aí, toda a reflexão dessa noite passa pela questão da formação, né? A minha formação de graduação foi lá na geração Z, e ainda não tinha essas tecnologias, né, numa instituição pública. E aí o que a gente vê hoje ainda, a formação da graduação, do licenciado, da base da formação docente, ela talvez não acompanhe, né? Claro que a gente tem instituições a nível nacional que a gente consegue ter essa formação, mas no geral isso não acontece. E aí a gente costuma ver dentro do mercado instituições que oferecem cursos, né? Aí já a primeira pergunta é a própria instituição IPOG, se ela oferece algo nesse sentido para a gente pensar nisso. A instituição que eu trabalho, por exemplo, na educação básica, começa a trazer para a gente já essa ideia da educação 4.0 e agora já incluiu em 2022 a educação 5.0 nas formações, né, trazendo esse processo, trazendo a tecnologia, trazendo toda essa formação. Mas aí são dois pontos que eu gostaria de ver com o senhor. A formação da maioria desses professores que estão lá atrás, né, uma formação, não vou nem chamar de tradicional, vou chamar uma formação que não trouxe essas tecnologias, não trouxe as ferramentas metodológicas para o professor que está em sala de aula. E o que é oferecido hoje com relação à formação para a educação 5.0, né, enquanto instituição como o IPOG, outras instituições, formações no geral, né, como o senhor pode nos ajudar nesse processo, pensando, né, refletindo sobre esse processo da formação? Perfeito, querido. Muito obrigado pela pergunta. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, né? Eu acho que é muito pertinente, inclusive. A gente sabe o quanto tem sido difícil formar pessoas, né? E a gente sabe que a formação, por mais que as pessoas estejam disponíveis, às vezes, para aprender, mas tem todo um contexto que envolve esse processo, né? Então, é muito importante, né, que na hora de você fazer uma formação dessa, você escolher um processo desse de formação, você entenda do que se trata de fato a formação, porque, como a professora Ariana bem colocou na fala dela ao responder ao professor Marcos, né, a gente também tem muitas possibilidades por aí dizendo que vai atender aquilo de fato que nem sempre atende, né? E a gente precisa ter esse cuidado porque, querendo ou não, é um dinheiro, é um tempo investido, é um esforço que a gente faz às vezes para aprender alguma coisa, tá? Então, eu diria que é por aí, né? A nível de formação, por exemplo, o IPOG tem uma formação específica sobre educação 5.0, tá? É uma pós-graduação, a professora Ariana vai poder falar mais sobre isso daí daqui a pouquinho, tá?
mas tem, e está em processo de formação, inclusive, para a nova turma, né? Eu acho que é a última turma desse ano que está com processo aí para formação. Mas, além disso, tá? Além dessa formação, a gente, como professor, tem que aprender a consumir muito conteúdo digital, né? Então, a gente precisa assistir vídeos, ler textos. Professor parece que sabe que tem que ler, mas às vezes não consegue ler pela dinâmica, né? Então, é correção de trabalho, é atividade, sala de aula, dando ali 300 horas por semana, né? É para ser 200, dá 300, né? Porque às vezes é o que precisa, a gente entende, tá? Eu acho que uma coisa positiva aí que a pós do IPOG tem é por ser um final de semana por mês para uma disciplina, já tira de você aquele peso do resto do mês, né? Então, você consegue, todo mês, ter aquele final de semana, que você dá conta ali de um módulo, você consegue aprender aquilo ali, eu acho que isso vai contribuir muito com esse processo, porque é muito cansativo. A gente está na sala de aula, trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, e você ainda tem aula todo dia, sabe? Cansa demais, você não aproveita o que é para aproveitar, e são alguns modelos, né? Eu acho que o do IPOG é um modelo, mas a professora Ariana pode falar um pouco melhor sobre o curso. Rapidinho, né? Mostrar aqui em um minutinho. Esse curso que o professor Hernandes acabou de mencionar, professores, é um MBA que nós lançamos de Educação 5.0, ferramentas, metodologias e práticas avançadas. E ele foi estruturado considerando um tripé, né, chamado planejamento, ferramentas e metodologias, porque a gente entende que isso precisa andar junto aí dentro desse conceito, né, desse contexto, aliás, da educação 5.0. Então, nesse curso, Genilson, respondendo aí a sua pergunta, nós vamos trabalhar desde a etapa do planejamento, considerando os 3 níveis, né? Vamos pensar num planejamento em termos de instituição, o planejamento do curso, até a gente descer ali na operação da disciplina, que, às vezes, por incrível que pareça, temos professores, eu observo muito isso no ensino superior, que têm dificuldade de estruturar um plano de ensino, né? De criar um objetivo de aprendizagem, de diferenciar o que é ementa de conteúdo programático. Então, a gente achou importante trazer todo esse conceito, né, do planejamento nos 3 níveis, no estratégico, no tático e no operacional, para dentro do nosso curso. Para além desse tripé de planejamento, né, que a gente precisa ter tudo isso muito organizado antes da gente ir para a sala de aula, seja o curso presencial, à distância, remoto, híbrido, enfim, a metodologia ali que ele vai utilizar, nós também consideramos as ferramentas digitais, que são todas aquelas que vão dar dinamicidade para a nossa aula, né, para atender aí a esse perfil. Então, dentro do nosso curso, nós temos temas, né, como, por exemplo, práticas avançadas no desenvolvimento de uma comunidade digital, né, que é uma disciplina que a gente vai ensinar o professor a estruturar um ambiente virtual de aprendizagem, criar a sua própria comunidade digital. A gente tem disciplinas de tecnologias aplicadas para a educação, que aí a gente quer trazer várias ferramentas ali que vocês vão poder utilizar também, muitas gratuitas. Aliás, todas as que a gente utiliza no IPOG hoje, nas nossas capacitações docentes, são ferramentas gratuitas. Tem a versão paga, obviamente, mas as gratuitas, elas atendem muito bem no propósito que a gente tem. Nós estamos trazendo algumas ferramentas para esse MBA, olha que legal, professores, que nem são da área da educação, que elas nascem lá na gestão, nascem lá na psicologia, né? Como design thinking, mapas conceituais, a gente está trazendo isso, mas para utilizar, claro que com essa apropriação para o modelo educacional. E além disso tudo, né, além de planejamento, de falar sobre ferramentas, sobre o desenvolvimento aí dessas competências, tem ali uma disciplina que ela vai ensinar como é que a gente vai avaliar o nosso aluno, né? Não só considerando ali o modelo da avaliação formal, o modelo da avaliação tradicional, mas as diferentes formas que a gente tem, alguns recursos para que a gente possa desenvolver uma aula encantadora. E aí, quando a gente fala de recursos, a gente está falando de storytelling, que o professor Hernandes colocou, né, lá no comecinho da fala dele, né? Então, como é que a gente pode utilizar do storytelling para construir as narrativas das nossas aulas? A gente está falando de ensinar os professores a gravarem vídeos, né? Porque tem muitos professores que ainda têm essa dificuldade de fazer uma autogravação. Professor de ensinar o professor a montar um PowerPoint, como é que ele vai estruturar ali um recurso, né? O PowerPoint para a aula dele. Então, a gente pensou
nesses 3 aspectos aí e trouxe isso para dentro de um MBA, que é o Educação 5.0, ferramentas, metodologias e práticas avançadas, que ele vai ter uma pegada totalmente prática, totalmente ativa, totalmente mão na massa. A gente está fazendo uma coisa assim surpreendente para que nós possamos ajudar os nossos amigos professores, né, os educadores, as pessoas que estão no nível de gestão, o professor que está procurando aí uma ascensão de carreira, para a gente poder trabalhar esses conceitos aí da metodologia, né, da Educação 5.0, tá? Então, respondendo a pergunta, nós temos esse curso, Genilson, é um curso super inovador no mercado, inclusive, né, e nós estamos apostando bastante aí nessa formação para auxiliar aí os nossos amigos professores. É isso, né, Hernandes? É sim, prof. Mais alguma pergunta, colegas? Então, a gente queria muito agradecer a participação de vocês, né, por terem ficado aí conosco até às 22 horas. Esperamos vê-los aí em outras palestras, né, outros programas. Caminhos aí da educação estão sempre se encontrando, né, professor Hernandes? Sempre. A pessoa está lá em Portugal, descobri que já trabalhou no SESI também, né? Isso. Então, a gente, de alguma forma, está sempre se encontrando por aí. Muito obrigada, em nome do IPOG, aí agradeço a todos. E professor Hernandes, que é professor do nosso MBA, inclusive, né, coordenado por mim e pela professora Carla Menezes, que não pôde estar aqui hoje por problemas de saúde, mas quero agradecer a sua valiosa contribuição para a noite de hoje, professor. Eu que agradeço, professora. Foi um prazer imenso estar aqui. E o que precisarem, conte comigo, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, Obrigada, tchau. Leia, nosso apoio. Eu agradeço, professora. Boa noite, turma. Sejam Boa noite. bem-vindos. Tenham um bom descanso. Obrigado, Leia, para você também. Eu agradeço, professor.